Olá, segunda série, e aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa, sou o professor Wesley e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre o simbolismo, na verdade, literatura, né? Beleza, vamos lá, vamos corrigir aqui duas questões ligadas então a este conteúdo e depois vamos continuar a conceituação sobre o simbolismo. Temos aqui então, primeira questão, temos aqui um poema, né? E então, os versos acima atestam essa exuberância pela fusão de imagens auditivas, olfativas e visuais, constituindo rico exemplo de... Olha, eu não li o texto e ainda há uma certa informação sobre o texto antes no caso, do comando da questão. Bom, então sobre essa exuberância que é atestada pela questão, né, pelos versos, né? E assim como a fusão de imagens auditivas, olfativas e visuais. Olha só, então temos a linguagem poética em todas as épocas foi e é simbólica. O simbolismo recebeu esse nome por levar essa tendência ao paroxismo, ou seja, quando está no seu ponto mais importante, o auge, certo? Por exemplo, uma doença em que todos os sintomas já foram revelados, né? Os sintomas já foram revelados e a pessoa já sabe do que se trata, né? Então, será que o poema traz tudo isso? Muito pequeno, a gente pode até ler. Nasce amanhã, a luz tem cheiro, ei-la que assoma, pelo ar sutil, tem cheiro a luz, amanhã nasce, ó sonora audição colorida do aroma. Então nós temos aqui uma mistura de sensações. E como o simbolismo tem uma linguagem muito ligada, por exemplo, ao uso de figuras da linguagem, a linguagem figurada, a gente tem de procurar quais são essas características, a que figura de linguagem ela pertence. Porque, observe, nós temos o eufemismo, que é uma suavização de uma informação que seja muito impactante, o polissíndeto, que é o uso demasiado do síndeto, né, da conjunção, e, por exemplo, a antítese, aquela que trabalha com ideias contrárias, né? E a sinestesia, que trabalha a mistura de sensações, e o paradoxo, que é uma antítese, vamos dizer assim, num nível bem mais, vamos dizer, considerável. Por quê? Porque o paradoxo, ele traz oposições, mas oposições que, ao mesmo tempo que se contrapõem, acabam que trazem uma certa ideia que você ainda consegue praticar, né, uma ação, você consegue, então, sentir algo, mesmo que esse algo cause algum tipo de contratempo, né? Ou seja, é realmente, o próprio nome diz, um paradoxo, né? É algo realmente muito controverso. O que nós vimos aqui foi uma mistura de sensações, né? A luz tem cheiro, certo? Então, o ar, por exemplo, a luz tem cheiro, né? E também tem aroma, a audição, sonora audição colorida do aroma. O aroma, na verdade, é colorido. Você está misturando, então, a visão com o olfato e ainda a audição. A sonora audição colorida. A audição é colorida, então você está vendo, e tem aroma, você está, então, sentindo, cheirando, né? Ou seja, realmente é esta mistura de sensações. E quem é responsável pela mistura de sensações, conforme, no caso, as figuras da linguagem, é a sinestesia. Tá bom? Esta é uma característica do simbolismo. Por quê? Porque, por exemplo, no parnasianismo havia uma linguagem, né, bem mais ligada ao real, ligada então a descrições objetivas. E já o simbolismo não. Eles sequer, muitas vezes, queriam determinar um tema para as produções literárias, porque eles próprios diziam que a literatura, né, então os poemas, tinham que trazer ideias controversas que trabalham então a existência do ser humano, o conhecimento, né? Ou seja, você vai então tratar dos conhecimentos, daquilo que sabemos, né? De uma forma em que você não vai determinar aquilo que é certo ou errado. E sim,
colocar muitas vezes em xeque, né? E deixar com uma ideia aberta, suspensa. Temos aqui a questão 2, cárcere das almas. Aí temos o comando. Os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas, de Cruz e Souza, são, então, os elementos formais e temáticos relacionados ao simbolismo, tá? Ao contexto cultural do simbolismo. São quais encontrados, então, nesse poema? Bom, vamos ler o poema, né? Toda a alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades, do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma entre grilhões as liberdades sonha e, sonhando, as imortalidades. Rasga no etéreo o espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atroz funéreo, nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? Então temos aqui Cruz e Souza, né? E aí temos então que elementos, né, temáticos aqui demonstram então características aqui relacionadas ao contexto cultural do simbolismo, né? São, então, vamos lá, temos aqui a opção pela abordagem em linguagem simples e direta de temas filosóficos. Não, né, gente? Primeiro que não tem uma linguagem simples e direta, né? É uma linguagem que muitas vezes trabalha, né, logicamente, as figuras de linguagem no intuito de, então, fazer com que tudo que esteja aqui, no caso, sendo abordado, né, tenha uma linguagem bem apurada, certo? Uma linguagem, então, logicamente ligada a, por exemplo, aquilo que é transcendental, aquilo que foge, então, às ideias puramente, né, reais, né? Como, por exemplo, nós percebíamos em outras escolas literárias como o realismo. Por exemplo, aqui nós temos, né, do simbolismo, algumas características, né? Linguagem vaga, certo? O subjetivismo. Então, tudo isso leva a uma linguagem bastante complexa, né? A retomada de elementos românticos, certo? Ou seja, realmente são características bem, né, que se destacam e se também contrapõem ao naturalismo, ao realismo e ao parnasianismo, certo? Beleza. Então, vamos lá. Então, a linguagem é só fluida e musical. Então, voltando aqui. Temos, então, a opção pela abordagem em linguagem simples e direta de temas filosóficos, tá? Não, né? Este aqui, ou estes não são elementos do simbolismo. Agora na B. A valorização da estética, da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais. Sim, essa daqui está correta, né? A valorização da estética, com certeza, né? Eles valorizavam muito a estética. E a forma poética, sim. Enquanto o parnasianismo, por exemplo, valorizava a métrica, né? Valorizava, então, toda essa linguagem, né, que era usada, né, mas, na verdade, para trabalhar a forma do poema e não em si a linguagem em si, né? Ou seja, a forma em que a mensagem é repassada, né? Isso aí cai por terra no simbolismo, né? A valorização da estética e da forma poética, o tratamento metafísico dos temas universais. Ou seja, não são, por exemplo, tratamentos ligados, então, às vidas das pessoas em um ambiente real, num ambiente, por exemplo, do capitalismo, das mudanças históricas, sociais. Eles simplesmente deram as costas a estas, no caso, temáticas, certo? Bom, então, essa aqui está correta. A prevalência do lirismo amoroso, não. Apesar de haver subjetivismo, não era aquele subjetivismo da época do romantismo, tá? O intimista também não. Essa daqui é uma característica, então, já de uma escola que viria ainda no futuro, né, em referência a este período, que seria, então, o modernismo, né? Bom, e em relação à temática nacionalista, não, também não, né?
Bom, a evidente preocupação do eu lírico com a realidade social já está errado. Não tem essa preocupação com a realidade social expressa em imagens poéticas inovadoras. Não. Havia, na verdade, a rejeição a essa realidade, certo? A liberdade formal da estrutura poética, que dispensa a rima e a métrica tradicionais em favor de temas do cotidiano. Não é bem o temas do cotidiano, né? Que então é abordado pelo simbolismo, tá? E sim os temas ligados ao homem em si, a sua existência, ao conhecimento, né? Questões ligadas então a situações místicas, né? Também a situações transcendentais, a metafísica em si, ou seja, a tentativa de explicação não pelo viés da ciência, e, na verdade a rejeição da ciência, né? Vamos dar continuidade aqui às características, né? No caso do simbolismo. Temos aqui então, né? O simbolismo, né? Logicamente teve o seu início em 1893, com a publicação dos livros Missal, né? E Broquéis, aqui em prosa e aqui em poesia, ambos de Cruz e Souza, né? E estende-se até a Semana da Arte Moderna em 1922. Beleza? O início do simbolismo não pode ser entendido, né? Mas, assim, se você for pensar, né? Houve então o término da escola antecedente ao realismo, certo? E o que ocorre? No final do século XIX, no início do século XX, há três então tendências que caminham juntas, paralelas, né? O realismo e suas manifestações, os romances realistas naturalistas e a poesia parnasiana, o simbolismo, situado à margem da literatura acadêmica da época, certo? E o pré-modernismo, né? Com o aparecimento de alguns já autores preocupados com a realidade brasileira, sendo que nem os realistas e nem os simbolistas se preocupavam com isso. E ainda havia os parnasianos, né? Que na verdade eram uma manifestação, né, em prosa do realismo, né? Não que eles então fossem, vamos dizer assim, convergir em todas as características, mas a temática era do realismo, certo? Beleza. Então, há essas três, né, no caso, escolas que são ali, né, paralelas, estão coexistindo, ou coexistiram neste momento, né, na virada do século. Bom, por isso que não dá para dizer exatamente quando começou, quando terminou, né? E também essa questão do término do realismo, né? Que, olha só, o início do simbolismo não pode ser entendido, no entanto, como término da escola antecedente ao realismo. Por quê? Porque geralmente quando uma escola, ela, vamos dizer assim, se diz que teve um início, um fim, antes desse início, né, várias características já, no caso, estavam presentes nas literaturas durante um bom tempo, até realmente dar início a uma escola específica, né, com as suas características já bem determinadas. E assim também é seu final. Mesmo que você entenda que no caso, o realismo já tenha terminado quando iniciou o simbolismo, não dá para dizer exatamente isso. Tá? Muitos querem determinar, né, exatamente esse término, só que isso não, né, pode ser realmente estabelecido. Porque, inclusive, havia, né, disputas, havia debates sobre, então, a estética, por exemplo, do realismo, né, do parnasianismo, estes dois de um lado, e o simbolismo de outro lado, e já surgindo aqui o modernismo, né? Bom, temos agora uma característica importante do simbolismo, né? A arte da sugestão. O simbolismo representa, por um lado, o resultado final da evolução iniciada pelo romantismo. Tá? Ao mesmo tempo que o simbolismo não representa exatamente a temática do romantismo, mas ela faz uma evolução iniciada em um campo específico no romantismo. Isto é, pela descoberta da metáfora, célula germinal da poesia e que conduziu à riqueza da imaginária impressionista. Mas não só repudia o impressionismo pelo seu ponto de vista materialista e ao Parnaso pelo seu formalismo e racionalismo, como também repudia o romantismo pelo seu emocionalismo e o convencionalismo da sua linguagem metafórica. Entenderam aí? Ou seja, esse convencionalismo que trata de temas puramente sentimentais. Na realidade, o simbolismo pode considerar-se a reação contra toda e
toda a poesia anterior. Descobre qualquer coisa que ou nunca se conhecera ou a que nunca até aí se dera relevo. A poesia pura, a poesia que surge do espírito irracional, não conceitual, tá? Da linguagem. Ou seja, aquela poesia, né, que não tem tema em si, né, que é contrária a toda interpretação lógica. Certo? Para o simbolismo, a poesia é apenas a expressão daquelas relações e correspondências que a linguagem, deixada a si própria, cria entre o concreto e o abstrato, o material e o ideal, entre as diferentes esferas dos sentidos. Mallarmé pensa que a poesia é a enunciação de imagens suspensas, oscilantes, constantemente evanescentes. Afirma que nomear um objeto é destruir 3/4 do prazer que reside no adivinhar gradual de sua verdadeira pureza. Então, nomear, dar um tema, dizer sobre o que vai ser então tratado em tal, por exemplo, poema, em tal produção literária. É você, então, retirar o prazer da leitura, do entendimento, né? Ou sequer, né, se deseja ter entendimento dessas produções. Tá? Mas a expressão indireta de um significado que é impossível dar diretamente, que é essencialmente indefinido e inesgotável. Esta que é a ideia, né? Esta que é então vamos dizer assim, a objetividade do simbolismo. Ou seja, não ter um tema, não ter então uma determinação daquilo que vai ser tratado em um poema, em uma produção literária, né? Que envolva, né, logicamente, essa parte da arte, né, que é a literatura. Bom, além disso, nós temos aqui o contexto histórico, o momento histórico em que ocorre o simbolismo, né? Bom, o simbolismo ele reflete, logicamente, um momento histórico extremamente complexo, que é a transição entre um século e outro, por exemplo, em acontecimentos como a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Mas não ocorreu em si a Primeira Guerra Mundial, mas todos os então indícios de que haveria guerra foram sentidos pelos poetas, pelos, né, literatos desta época. Certinho? Bom, as correntes materialistas e racionalistas da segunda metade do século XIX já não respondiam às exigências da nova realidade, né? Já que, olha só, o processo burguês industrial evoluíra, né, a passos largos. Tá? E, então, houve uma nova configuração social, né? Por exemplo, o surgimento de mercados fornecedores de matéria-prima e de mercados consumidores. Tá? Ou seja, houve a luta das grandes potências por esses mercados. Né? E por esses motivos dá-se a retaliação da África e ampliam-se as influências sobre os territórios asiáticos. Então, tomava-se aí, lentamente, né, o corpo para que houvesse então a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Daí, por causa destes problemas, né, e problemas muito complexos, né, muitos conflitos, muitas disputas, sempre se torna difícil analisar o mundo, né, exterior e entendê-lo racionalmente. Por isso que em algumas escolas literárias há essa característica de, no caso, cair na negação, voltando-se para uma realidade subjetiva, assim como houve no romantismo e agora no caso, simbolismo. Tá? As tendências espiritualistas remanescem. O subconsciente e o inconsciente são valorizados, segundo a lição freudiana. Beleza? Então, o simbolismo, né, é uma escola literária, né, mais europeia. Houve, por exemplo, seus sinais, né, suas características aqui no Brasil? Sim, certo? Mas aqui no Brasil, né, ocorreram então na região sul, certo? Logicamente porque, olha só, em território nacional se encontra uma região, né, marginalizada pela elite cultural, né, e política de até então, o sul, que mais sofreria com a oposição à jovem república vestida com a farda do exército. Beleza? Então o Rio Grande do Sul foi
palco de intensas lutas iniciadas em 1893 e, ao mesmo tempo, né, houve então o início do simbolismo, porque justamente este ambiente de instabilidade fez com que então as pessoas, né, principalmente produtores, né, os escritores desta época, acabassem, né, se voltando contra essa realidade. Por quê? Porque ela é difícil de se entender. Houve a Revolução Federalista, né, em 1893 a 1895, a princípio de uma disputa regional, e logo ganha uma dimensão nacional, tá? Ao haver a oposição ao governo de Floriano, dando cenas então violentas, né, e de crueldade no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. E ao mesmo tempo também há a revolta da Armada, em 1893 e 1894, né, com os navios da Marinha imortalizados na Baía da Guanabara, né, apontando seus canhões para o Palácio do Governo e exigindo a renúncia de Floriano, né. Na época, né, esta marinha era chamada de monárquica. E aí o que temos? Olha só. Alguns meses depois, então, esses navios, eles, pressionados pelos legalistas, né, abandonam o Rio de Janeiro e vão em direção ao sul, estendendo-se violentos combates até a fronteira com o Uruguai. Então, esses acontecimentos levariam o historiador Cruz, né, Costa a afirmar que o final da luta no Rio Grande do Sul, que só se dará no governo que sucede a Floriano, manchou várias vezes o triunfo dos republicanos. Então, no entanto, esmagando a revolta, né, Floriano consolidaria a República. E o que acontece nessa época? Muita situação social, né, conturbações políticas que faziam com que as pessoas então, né, dessem as costas à sua realidade e, logicamente, né, buscassem o subjetivismo, buscassem então o entendimento do eu, do interior, né, ou seja, no caso, vamos dizer, dos pensamentos do ser humano em si, né, e muitas vezes, logicamente, relegando no caso, a realidade a um espaço reduzido ou até mesmo inexistente, né? E não só isso, né? Também deixando de lado o sentimentalismo que, por exemplo, existia lá no romantismo, mesmo que naquela época eles também rejeitassem a realidade, tá? Só que aqui é uma perspectiva bem diferente, em busca do sujeito, tá? Na próxima aula nós vamos dar continuidade então a partir desta, no caso aqui, parte do nosso texto, né, que remete às características então da época, tá? Ou seja, na verdade da época não, da produção literária, das produções literárias e logicamente as características do simbolismo em si, tá bom? Então até a próxima aula e tchau, tchau, gente.